Uma das coisas que a gente tem na nossa caminhada com o livro Kryptonita é falando a partir do povo de Israel. E uma das coisas que a gente vê acontecendo com o povo de Israel é que toda hora o povo de Israel se enfraquecia. Toda vez o povo de Israel tinha problemas seríssimos financeiros. O povo de Israel toda hora tinha problemas seríssimos nas famílias. E de vez em quando acontecia algumas coisas, tipo, eles iam para a guerra e chegavam lá e perdiam a guerra. E uma das coisas que a gente pode observar a respeito da série que a gente está fazendo, das 2 semanas pelas quais nós já passamos, é porque o povo de Israel se afastava de Deus. E o grande problema que nós temos nos nossos dias é a mesma coisa do povo de Israel, o afastamento de Deus. A gente passou por esse negócio de pandemia. Hoje de manhã eu falei um negócio, depois eu fiquei refletindo demais. Existem histórias em lugares das igrejas que trabalham com célula, que trabalham com igreja multiplicadora, que eles falaram assim: a nossa história aqui foi diferente, a gente conseguiu crescer. Mas se a gente parar para observar a perspectiva dos lugares por onde a gente já viu, já passou, é que a igreja começou a ter medo. Medo de tudo. Medo de confiar em Deus. Medo de, será que as coisas vão dar certo? Medo de que aquele medo que a gente tinha na virada de 99 para 2000, da volta de Jesus, a pandemia trouxe de volta. Será que Jesus está voltando agora? Toda vez que existe um problema, as pessoas começam a pensar: é a volta de Jesus. Mas eu fico pensando, eu tenho que viver como se Jesus voltasse amanhã. Porque eu vivendo como se Jesus voltasse amanhã, eu vou viver de forma intensa para Ele. Eu vou viver de forma intensa para os meus. Eu vou viver de forma intensa aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E olhando para o povo de Israel, o que acontecia era, o povo era tão intenso, mas às vezes eles colocavam essas suas visões, intenções, o seu coração no lugar errado. Bastou Moisés subir no monte, passar alguns dias a mais, e de repente o pessoal fala assim: deu ruim, Moisés não vai voltar, pela quantidade de tempo ele já deve ter morrido. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro, e vamos adorar a esse bezerro. A gente não faz isso com imagens, a gente não faz isso com estatuetas, mas nós fazemos isso diariamente na nossa vida. Colocamos ídolos no nosso coração. Colocamos ídolos que direcionam o nosso coração no sentido que nós queremos. E na verdade, o maior ídolo que nós colocamos no centro do nosso coração é a gente mesmo. É o nosso desejo. É a nossa vontade. Eu não sei se você já viu aquele livrinho As 4 Leis Espirituais. E tem uma página daquele livrinho que eu acho fabuloso. É um círculo que tem um trono no meio e está tudo bagunçado e tem escrito eu no trono. Quando nós nos entronizamos, tudo em volta perde sentido. Tudo em volta começa a sair dos trilhos. Mas o segundo círculo tem tudo organizadinho, bonitinho, um trono, Cristo no trono e eu do lado. Quando nós colocamos Cristo no trono do nosso coração, da nossa vida, as coisas elas começam a se endireitar. Mas pastor, a Bíblia não fala que nós vamos passar por aflições, dificuldades, problemas? Querido, vamos. Mas a palavra ainda diz assim: tem de bom. Se a gente for enfrentar os problemas sem ânimo, a gente vai ser sempre perdedor. A gente não vai ser, como a palavra diz, vencedor. Não vai ser como a gente acabou de cantar. Seremos sempre vencedores porque somos vencedores em Cristo Jesus. Não por causa da gente. Porque apesar da gente às vezes viver como super-homem, super-girl, gostou do girl? A gente, na verdade, vive muito mais perto da nossa criptonita do que com todas as nossas forças. Semana passada eu coloquei um vídeo aqui. Esse vídeo era um casal que, quando foram jantar, vieram os ex-namorados
da menina e sentou à mesa. E ele ficou sem entender nada e de repente começou a dizer: não, mas você é meu preferido. Eu namorei eles continuam comigo, mas assim, eu dou 90% do tempo para você e 10% do tempo eu distribuo entre eles. Quem estava aqui semana passada? Você lembra disso? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você casaria com alguém assim? Você começa a namorar, não tá nada. Casou, aí fala assim: ó, você é meu preferido, mas essa noite eu vou sair com meu ex-namorado. Amigo, deu ruim. Porque a Bíblia fala que isso é adultério. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente decidiu entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, nós precisamos não colocar somente Jesus como prioridade. Ele tem que ser a única coisa da minha vida. Não pode ter outro. Eu não posso dividir o trono que é dele com outros. E às vezes nós dividimos o trono que é dele com a gente mesmo, com as nossas vontades, com os nossos egoísmos, com eu em primeiro lugar sempre. Então a gente precisa olhar para o Evangelho de Jesus e perceber que no Evangelho de Jesus as coisas não funcionam assim. E quando Deus ele começou a ter a caminhada com o povo de Israel, o tempo todo Deus dizia para o povo de Israel como deveria ser. Mas o tempo todo o povo estava se afastando da que era a vontade de Deus. Moisés está tirando o povo, chega da frente do rio, aí olha para trás e vem Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Aí o povo fala assim: se era para morrer, era melhor a gente morrer lá como escravo. O povo que gosta de reclamar. Estão atravessando lá o mar, aquele negócio bonitinho e tal, não sei o que lá. Quando chega do outro lado, estão com sede, não tem água. Se era para morrer de sede, era melhor ter morrido escravo lá. Daqui a pouco começam a reclamar. Eu falo de vez em quando isso aqui, o pessoal acha que é brincadeira minha, mas na minha cabeça hollywoodiana, está chovendo hambúrguer, está caindo pão do céu, mas na verdade eram os grãos que acordavam e eles pegavam um grão para poder fazer o pão. Então todo dia de manhã tinha um maná para poder fazer o pão. Não era só assim: toma, está pronto. Deus não ia fazer um micro-ondas e mandar os pãezinhos tudo pronto, bonitinho, né? Passar da manteiga. Não, irmãos, é a gente que tem que fazer. Então o pessoal recebia os grãos e aí eles iam fazer o pão. E eles começaram a reclamar que estavam comendo só carboidratos. Já eram fitness naquela época. Não, a gente quer agora proteína. E começaram a reclamar. Era melhor ter voltado para o Egito. Aí Deus manda para eles, irmãos, codornas. Diz o texto que batia na canela a quantidade de codorna que os caras viram em volta. A tradução que eu faria era assim: foi tanta codorna que eles comeram que saiu pelos cotovelos. Eles se enjoaram de codorna por causa da murmuração. O tempo todo reclamando. Estava falando com o Lincoln, acho que foi semana passada, eu estava sentado do lado dele. E aí eu falei assim: Lincoln, as pessoas olham para um copo como está na metade. Aí alguns olham um copo assim: está meio cheio. Outros falam como? Está meio vazio. Aí eu falei: Lincoln, sabe como que eu diria? Aí ele: como? Com esse metade do copo eu consegui escovar os dentes e ainda lavar o cabelo para dormir. Aí eu lembro: cara, eu estou já há um tempão sem água lá em casa. Hoje já completa uns 20 dias já sem água lá em casa. Eu poderia estar reclamando, podia estar chateado, mandando mensagem para tudo quanto é lugar. Mas uma das coisas que a gente pode fazer, sabe o que é? É ver beleza onde a gente acha que não tem. É ver o agir de Deus onde a gente acha que não tem. Eu não vou fazer propaganda de graça, mas esses dias eu me senti americano. Eu fui lavar roupa num lugar, eu disse: rapaz, o negócio aqui é... Mandei foto pro meu pai: o pai, olha onde eu tô. Você está onde? Eu: Canaã. Você está fazendo o quê? Lavando roupa na rua. Quer dizer, na rua não, no estabelecimento. Porque na rua fica difícil, né? O carro atropela.
a gente precisa olhar com os olhares, com o olhar de Deus para as coisas. O que está faltando então para eu olhar dessa maneira? É porque nós estamos entronizando a nossa vida e não a vida de Jesus na nossa vida. Porque a gente prefere muito mais olhar as coisas da nossa maneira do que da maneira de Jesus. E quando a gente passou os capítulos, a gente teve um momento em que a gente falou sobre a criptonita. Teve um momento que a gente identificou o que era a criptonita, que na verdade é a idolatria. E aí existem vários tipos de idolatria, não é só uma questão de imagem. E aí a gente agora está entrando nessa semana no que, quais são os efeitos que essa criptonita tem sobre a nossa vida. E uma delas é enfraquecer você como pessoa e enfraquecer a igreja para poder fazer o papel de você, discípulo de Jesus, e a igreja de fazer o papel dela, que é dar sequência àquilo que Jesus fez na terra. Porque quando a gente está fraco, a gente não consegue. Quando a gente perde o foco, a gente vai fazer qualquer outra coisa. A gente vai começar, como diz o outro, encher linguiça com coisas e a gente tira o foco daquilo que de fato Jesus nos chamou para fazer. E quando a gente identifica isso, a gente precisa então eliminar isso, que vai ser semana que vem. Então se prepare que essa semana a gente vai falar sobre os efeitos. Na próxima semana nós vamos sair daqui, ninguém vai ter criptonita na vida dela de maneira nenhuma, amém? Mas como é que eu faço isso? Eu preciso identificar. Eu preciso ser muito sincero, o que de fato está no trono da minha vida. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É impossível você não saber o que é certo e o que é errado. Você sabe quando uma coisa está errada e você faz, mas vai você que toma a decisão de fazer. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não sabia que isso era errado. Irmão, deixa eu falar uma coisa. O povo lá no mundo sabe muito mais coisa do que é errado, às vezes, do que a gente que não é de lá. Você já ouviu aquela frase? Ser crente como fulano de tal eu não queria ser? Você sabe por quê? Porque eles sabem como um crente deve viver. E a gente ouve essas frases e a gente não é assim, é normal. E a gente quer começar a defender. Não, é porque, você precisa olhar para Jesus. Tá, de fato. Mas o testemunho da igreja. E o meu testemunho como discípulo de Jesus, que eu tenho que ser como a Bíblia diz que eu tenho que ser. Porque eu sou a Bíblia que as pessoas que não leem a Bíblia vão ler. Irmão, você é a Bíblia que muita gente que não lê a Bíblia vai ler. Tem muita gente que vai conhecer Jesus não só pelo que você fala, mas de como você se comporta, de como você vive, daquilo que você coloca nos seus lábios para fora, mas também você faz. Aí o pai fala assim: poxa, meus filhos estão mentindo demais. Sim, o que aconteceu? Não, aconteceu um negócio na escola, eu descobri que meu filho estava mentindo. E aí depois eu descobri que as pessoas ligavam e diziam assim: fala que eu não estou. Vamos ali rapidinho fazer um documento lá no hospital ali para dizer que eu estou passando mal. Não vou trabalhar hoje. Aí chego em casa, tirei o dia de folga. Os nossos filhos, eles vão reproduzir aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente fala. Por isso que a Bíblia é muito sábia quando diz assim: ensina teu caminho, ensina a tua criança no caminho em que deve andar. O texto não fala assim: ensina a criança naquele caminho. Ensina a criança no tablet. Bota ela num curso para ela saber como é o caminho. Não, ensina a criança no caminho. Quem vai ensinar a criança o caminho? Quem? Nós é muita gente. Quem é pai? Beleza, agora fala assim bem alto junto comigo: eu. Quem é mãe? Você fala assim: eu. Quem vai ensinar são vocês.
Essa responsabilidade não é do professor da escola, essa responsabilidade não é do pastor da igreja, ouviu? E se chegar e falar assim, ó, cuidado, o pastor vai brigar, está aqui do lado, eu vou desmerecer você. Eu falo assim, vou brigar não. Porque quem educa é você. Não transfira a educação cristã do seu filho para outro. Essa é uma responsabilidade sua. E por que a gente não dá vazão a essas coisas também? Porque nós estamos com o nosso coração no lugar errado. E se a gente está no nosso coração no lugar errado, tudo que a gente faz, a gente vai fazer com as consequências equivocadas e erradas. Se a motivação está errada, a conclusão será errada. Se a motivação for equivocada, nós vamos para um caminho que não é da vontade de Deus. Pode até parecer bonito, mas não é. Como o texto fala, há caminhos que parecem ser bom. Pode até ser parecido bom, mas não é. Então o que nessa caminhada eu posso identificar entendendo que eu preciso tanto descobrir qual é a nossa criptonita, mas também saber os efeitos para eu também entender que eu preciso eliminar ele da minha vida. Entenda que você faz parte do corpo, como a gente vem falando. E se você faz parte do corpo, o que acontece com você tem um efeito muito grande no corpo. Tem alguém sentindo dor agora? Em qualquer lugar do corpo? Está sentindo dor? Cabeça? No peito? Irmão, você me assusta. E os médicos de plantão, por favor, viu? Converse com ele lá. Tem mais alguém com dor? A senhora está com dor? Está sentindo dor onde? Na cabeça? Nuca? Vixe. Depois você conversa com sua filha. Você já percebeu que quando a gente está sentindo dor, a gente não consegue perceber direito as coisas que estão acontecendo em volta da gente? Eu fui jogar a bola quinta-feira e me derrubaram. Foi, cara. Quando o craque está jogando, acontece isso. O pessoal... né? Eu estou com o joelho todo machucadinho, coitado. Voltei e lembrei até da época que eu fazia rolamento do jiu-jitsu para não machucar mais. Fui subir essa escadinha aqui, ó. Quinta-feira a gente jogou, fui subir essa escadinha, domingo de manhã. Meu irmão, foi difícil. E quando eu cheguei aqui em cima, alguém tinha falado comigo e eu não ouvi nada, porque eu estava prestando atenção no quê? Na dor. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então deixa eu te dizer, como igreja, então, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é que se sua espiritualidade não tiver em um nível, como diz o texto, enchendo, toda a igreja sente. Se você estiver caminhando por caminhos tortuosos, toda a igreja sente. Se você estiver em plena desobediência ao Senhor, porque a gente às vezes a gente tem a cara de pau ainda de desobedecer ao Senhor, sabendo que a gente está desobedecendo. Eu vou fazer isso, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Aí sabe o que a pessoa pensa? Pensa assim: ah, mas tem a graça. Mas se tem a graça, eu vou fazer, porque eu já sei que Deus vai me perdoar por causa da graça. Então você entendeu a graça errado. Porque a graça não é um atestado para que você possa errar. A graça é para te ajudar a não errar. A graça não é, eu sei que vai acontecer, já tem um antídoto lá. Não. A graça é para poder te ajudar a não precisar dele. Então ela não é uma permissão para eu errar, mas é uma orientação para que eu tenha vida plena com o Senhor Jesus.
Irmão, nós fomos salvos pela graça. Amém? Mas deixa eu te dizer, ela não é de graça. Jesus precisou derramar todo o sangue dele, para que eu e você pudéssemos ter a salvação através dele. Você precisa saber que nós vamos chegar, porque quem conduz tudo é Ele, é Cristo. Na conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, ele perguntou assim: a galera aí está falando de mim, o que eles estão falando? Na época não tinha redes sociais, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, era no boca a boca. E aí Jesus perguntou: o que estão falando de mim? Ah, que tu é um profeta, que você é o Elias que voltou. Essa pergunta ela sai de uma maneira geral para o individual. E vocês? O que vocês estão falando de mim? Isso me faz pensar o que nós estamos dizendo para a sociedade quem é Jesus. Um cara maneiro, gente fina, meio doido, deu até a vida dele aí, morreu. Ou eu estou falando como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração que Pedro faz é para dizer que Jesus é o Messias. Cristo é o Messias. Ele está dizendo, Pedro está falando assim: você é Deus. E a pergunta que você pode fazer hoje é: quem é Cristo para você? Porque a resposta dessa pergunta pode te ajudar a identificar qual é o ídolo da sua vida. Porque se Cristo para você é apenas Salvador, você precisa entender que existe uma coisa mais ainda do que isso. Ele é Senhor. Cristo é quem manda em mim. Eu era mandado pela minha mãe. Não, esquece. Oi? Não, esquece. Não, corta aí da transmissão. Quem manda em mim é Cristo. Aí você fala assim: não, pastor, eu sei disso. Você sabe? É sério. Por que a gente então faz um monte de coisa que é da nossa vontade, sem perguntar para Cristo qual é a vontade dele? A gente tem a mania de fazer as coisas, dá ruim, e fala assim: Senhor, conserta. Muitas das vezes Deus ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida para a gente aprender. Eu contei essa história já. Eu vou me aproveitar que o Giovanni está trabalhando, não vai estar aqui, eu posso repetir a história. Tinha um homem que todo culto ele pedia uma bicicleta. Todo culto, irmão. Culto de oração, irmãos, qual é o pedido que você tem que fazer? Ele levantava a mão: o que é, irmão? Eu quero uma bicicleta. Culto de sábado da Jubane. Vamos abrir aqui para pedido de oração. Irmão, eu quero uma bicicleta. O irmãozinho ia lá para um fire no sábado. Alguém faz um pedido: eu quero uma bicicleta. Fugiu o nome daquele negócio que parece uma taça. Aquela taça aqui. Aí quando a gente vai pegar lá o papelzinho, está lá o irmãozinho escrito assim: quero uma bicicleta. O irmão só pedia bicicleta o tempo todo. Um cabra com dinheiro. Não é ele não, irmão, para com isso. Está o irmão apontando para o outro lado. Não. Eu estou vivendo assim o negócio. Irmão, estou sem óculos, me ajuda. E aí está lá o culto rolando. Um irmãozinho lá na igreja que tinha uma condição financeira melhor. E aí quando o rapaz pediu lá a bicicleta, ele conversou com a irmãzinha assim: por que está pedindo bicicleta? Não, ele pede essa bicicleta aí já tem mais ou menos uns 2 anos. Sério? Aí ele foi lá, comprou uma bicicleta, deu para o irmão. No primeiro culto de oração, o irmão não foi.
No primeiro culto da On Fire, o irmão nem apareceu. No culto da Jubane, nem mandou o WhatsApp para o pastor Edson. Todo culto de 5h30, toda oração aqui na igreja de 5h30, de meio, ele estava, nunca mais foi. Passou um mês, 2 meses, nada do irmão, nem no culto de domingo à noite. Depois de 2 meses ele apareceu. Irmão, o que foi que aconteceu? Não, aquela bicicleta não era de Deus, não. Mas o que aconteceu? Não, eu estava com a bicicleta lá e eu fui atropelado. Estragou a bicicleta todinha. Às vezes Deus ele nos dá as coisas porque a gente está pedindo tanto, Ele nos dá e a gente esquece de perguntar para Ele qual é a vontade dEle. É importante a gente dizer qual é a nossa. Irmão, quando eu oro pedindo uma coisa assim, eu falo para Ele, Senhor, eu estou com vontade disso, eu quero isso. Assim, eu quero uma Ferrari vermelha, sem adesivo, não precisa? E eu quero uma Ferrari do ano de 2023, que vai lançar ainda. Aí alguém fala assim, e se ele der um Fusca? Irmão, se ele der um Fusca, ele entende o que eu preciso. Porque talvez eu não tenha dinheiro para sustentar a Ferrari, mas talvez um Fusca eu tenha. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Mas eu só vou entender qual é a vontade de Deus, sabe como? Colocando Ele no centro da minha vida. Qual é o ídolo que está no seu coração nessa noite? Qual é o ídolo que você está fortalecendo na sua vida? Talvez o ídolo que está forte em você é a sua vontade e não a de Deus. Talvez um ídolo forte na sua vida seja o dinheiro. Alguns que tenham, outros que não têm. Talvez um ídolo na sua vida seja pornografia. Você sabe que não pode, sabe que é ruim. Converse com todos os psicólogos que nem são crentes. Vão dizer para você o quanto é nocivo isso. E pornografia é pior do que cocaína para viciar. E o que está destruindo de famílias, de casais, nem se fala. Mas aí você diz assim, que nada, tanto faz. Isso não atrapalha não. Seu corpo está doente, sua mente está doente. Sua família vai ficar doente e sua igreja vai ficar doente porque você está doente. É porque, na verdade, eu tenho muito rancor, falta de perdão. Perdoe. Libere perdão. Porque se você não liberar perdão, quem vai sofrer é você. E se você um dia quiser saber da história de Claudinho, você pergunte para mim depois, porque eu não vou contar mais aqui. Eu acho que já contei a história de Claudinho umas 50 vezes aqui na igreja. Não vou contar mais a história de Claudinho. Mas eu vi um vídeo essa semana que me lembrou um vídeo que o pastor Lianai tinha trazido. Um cara teve um acidente. Nesse acidente, que foi provocado pela pessoa que estava na moto, veio a falecer. E aí o rapaz do carro estava desesperado. E aí tinha uma pessoa no canto que estava ajudando ele, que estava desesperado, chorando e tudo mais. E de repente num vídeo a gente percebe que esse que estava ajudando não era um policial, um bombeiro. Era o pai do menino da moto que tinha morrido. Eu fiquei assim, gente, que nível é esse? Ele está sentindo dor? Com certeza. Mas perdão é um estilo de vida que faz a gente viver sem a mochila pesada, que faz a gente viver e caminhar de uma forma muito mais tranquila na nossa caminhada. Porque se você não perdoar a pessoa que te feriu, você vai escovar os dentes da manhã com ela. Você vai almoçar com ela. Você vai jantar com ela. Você não vai mais viver a sua vida. Você vai viver a sua vida baseado nessa pessoa. Libere perdão.
Pastor, e as consequências do erro que cometeu? Entregue nas mãos do Senhor. É o melhor lugar, é a melhor coisa que você pode fazer. Talvez esse ídolo que está te prendendo, amarrando a sua vida, seja perdão. Eu quero chamar a tua atenção para um texto de Gênesis capítulo 4, versículo 7. Por favor, se você puder, imprima esse texto e coloque na sua geladeira. Passe uma semana olhando para ele. Qual é o nome daquele negocinho amarelo que coloca no computador, Wagner? Hã? Esse negócio que o Wagner falou aí. O cheat aí da vida. Escreve lá no seu computador. Seleciona aí no seu celular, deixa aí amarelo, sei lá. Marque na sua Bíblia. Isso que está aqui acontecendo nesse versículo foi quando Deus chamou a atenção de Caim com relação aonde está o coração. Diz assim um texto: o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente vai pecar? Sim ou não? Sim. Você sabe por que a gente vai pecar? Porque a gente ainda não é perfeito. Quando a gente atingir a estatura do varão perfeito, vai ser quando a gente tiver o nosso corpo glorificado e a gente for para o céu. Mas enquanto a gente estiver caminhando na terra, nós estamos em um processo de transformação, um processo de santidade, de santificação. E eu não posso de maneira nenhuma negociar com o abismo, porque um abismo chama outro abismo. Se você tem problemas seríssimos com droga, irmão, não vai para a boca de fumo. Pastor, eu passei 10 anos viciado. Foi, irmão, e aí? Eu fui fazer um teste. Fui lá na boca de fumo, evangelizar. Sim, o que aconteceu? Caí. Claro. A gente não negocia, irmão, com abismo. Homens, a mulher te elogiou. Câmeras em mim, homens. Olha para mim, homens. A mulher te elogiou. Aí você fala assim para ela: você sabe que eu sou casado? Aí ela vai dizer assim: sei. Aí você fala: então sai daqui, pombagira. Você acha que eu estou brincando? Porque você vai receber um elogio. Pastor, tu tá bonitão, hein? Obrigado, minha esposa sabe disso. Até a barba não tá mais branca. Grecinho. Corte o mal pela raiz, irmão. Porque se você não fizer isso, para derrubar a árvore é mais difícil. Não negocie com pecado. Se o seu problema é pornografia, que eu achava que o percentual era só homem, eu fui fazer a pesquisa e descobri que hoje no mundo 56% das pessoas que consomem pornografia são mulheres. Para você ver o nível de destruição que nós estamos vivendo na nossa humanidade. Pastor, isso é tão ruim assim? Demais. O que mais se dá dinheiro no mundo hoje é isso. E aí você acha que não tem nada a ver. Vou assistir um filme com minha esposa. Você está chamando um monte de demônio para sua casa. Irmão, cuidado. Se você tem problema com pornografia, faz o seguinte: pega o seu celular, se é casado, conversa com sua esposa, não deixe ela sem saber quais são as suas senhas. Meu celular fica assim, ó. Nunca fique sozinho. Se você tem aqueles negócio de canais que tem um monte lá que tem sites pornográficos, peça alguém para colocar a senha e não te dizer.
Porque o que eu estou falando é muito sério com relação a como você vive na sua espiritualidade, porque todas essas outras coisas vão te levar à ruína. E aí depois você vai dizer assim, o que eu fiz? Porque deixa eu te falar, a gente não erra assim, foi sem querer. Irmão, o que foi que aconteceu? Não, pastor, assim, sem querer eu engravidei a menina. Não, peraí. Sem querer? Não, o Espírito Santo não ia fazer isso de novo. Como é que engravida alguém sem querer? Irmão, não é de repente. De repente eu fiz. Não existe isso. Sabe o que acontece? A gente vai se enrolando com o pecado e ele vai crescendo. Até chegar um determinado momento que o meu relacionamento com Deus está totalmente apático e eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, nem quando a mula fala. E eu cometo o pecado e digo assim, Deus vai me perdoar. Meu avô um dia caçou cobra para poder comer. Ele gostava de cobra, mas tinha medo de sapo. Se aparecesse um sapo aí, ele atravessava e ia para o outro lado e falou assim, ô Daniel, tira aquele sapo lá. Agora se aparecia assim uma cobra, ele, não, peraí. Aí pegava a cobra, brincava com a cobra. Aí um dia ele pegou uma cobra lá para poder comer, enrolou no corpo dele. E ele veio trazendo, segurando a cabeça aqui, o rabo aqui, e vem conversando. Daqui a pouco ele percebeu que estava sentindo falta de ar. Tá estranho isso. Aí ele olhou assim para a cobra. Ixi, essa bicha não morreu ainda não. Aí foi lá e cortou a cobra todinha. A cobra ela vai enrolando até que você não consiga mais respirar. O pecado faz isso com você. Vai te enrolando, te sufocando, até que você não tem mais o ar de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer então? Tomar uma decisão hoje. O que você vai fazer da sua vida, sabendo de todas essas coisas? Qual a decisão que você vai tomar hoje? Irmão, deixa eu falar com muita sinceridade. Não é uma pregação evangelística. Você que não se converteu ainda, essa é a noite de você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Porque você está ouvindo tudo aquilo que os crentes estão falando, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, que você talvez possa enfrentar, mas deixa eu te falar, não existe lugar melhor para estar se não for na presença de Deus. Porque você pode fazer o que você for. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Você pode ir para os passeios mais lindos do mundo. Ter o seu passaporte carimbado em mais de 100 países. Mas se você estiver fora da vontade de Deus, seu coração está vazio. Porque segundo o poeta, nós temos um buraco no nosso coração, que é do tamanho de Jesus. Só Ele consegue preencher. Então nessa noite, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, eu não quero te convidar a aceitar Jesus, isso não é uma festa. Eu não estou aqui colocando o conhecer Jesus de forma profunda, como se fosse, para resolver seu problema, como se fosse Chapolin Colorado. Eu estou dizendo para você que não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. O que Jesus está dizendo é que não existe vida fora dele. Não existe caminho fora dele. E não existe verdade fora dele. Porque tudo fora dele não é verdade. É mentira. Mas eu também quero, nessa noite, eu quero desafiar você, crente em Cristo Jesus. Que você já sabe qual é o ídolo que tem no seu coração. Eu posso fazer um monte de lista aqui, mas você sabe, você se conhece. Mas se você tiver dificuldade ainda de saber qual é o ídolo que está no seu coração, você vai fazer como salmista: Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabe do meu deitar, do meu levantar. Você me conhece de todas as maneiras. Se tiver alguma coisa em mim, joga esse negócio fora. Então eu quero te convidar nessa noite a entender
que a caminhada que nós estamos fazendo com esse livro, que a gente baseia, esse livro é baseado na Bíblia, na palavra viva de Jesus, na palavra viva de Deus, é como a gente vai identificar essas coisas para eliminar elas, para poder viver de maneira muito mais profunda aquilo que os nossos irmãos na igreja primitiva viveram. Irmão, os caras oravam, o pessoal era curado. Chegava gente morta e ressuscitava. Está vindo um grupo ali que arranja confusão por onde passa. Aí quando vai descobrir que é confusão, é porque ele fez paralítico andar, ele fez cego enxergar. E por que a gente não faz mais isso? Porque quando a gente vê as coisas acontecendo, quando a gente vai investigar a fundo, é um monte de charlatão. Eu falei para alguém esses dias, não lembro quem foi, eu estou doido para poder, irmão, ir na Nigéria. Na Nigéria tem um templo lá, que são 2 quilômetros de comprimento, por 1 quilômetro de largura. Eu não consigo mencionar isso. Como que uma igreja tem 2 quilômetros de comprimento? Os caras têm carrinho de golfe, para quando alguém aceitar Jesus, botar no carrinho para levar lá para o púlpito. Gente, que isso? Eu acho que Canaã cabe lá. E a gente só está falando de 10%. Perguntei ao pastor Luke, amigo meu, assembleano, que é nigeriano, mora no Brasil, mas todo ano vai 4 vezes na Nigéria. Já fez um monte de colégio, já fez um monte de templo, e agora eles estão construindo um hospital comunitário lá. Perguntei para ele, Luke, esse negócio que eu estou vendo aí nos vídeos é verdade? Aí ele falou, Daniel, é normal a gente ouvir assim, sabe fulano de tal que era nosso vizinho que morreu, ressuscitou? Ah, você está de brincadeira. Assim não. Sabe aquele negócio de perna diferente? Isso aí é uma oração que faz aqui. Eu disse, tá, então por que, Luke, que lá acontece isso e aqui não? A resposta dele, irmão, foi uma facada. Porque lá eles acreditam. Sei, Luke, a gente não acredita. Ele falou, a gente faz de conta que acredita. Porque fé é a gente dar um salto no escuro, sem saber se de fato para onde eu vou. E viver com Jesus, muitas das vezes, a gente fica muito mais racional do que vivendo pela fé. Aquilo que os discípulos e apóstolos viveram nos evangelhos. O que está faltando para a gente como igreja? O que está faltando para a gente mudar? 2025 está aqui pertinho. Falta quanto tempo? Menos de 3 anos. A gente vai atingir os 10%? Mas, irmão, deixa eu falar. Para a gente atingir isso, a gente tem que tirar os ídolos do nosso coração. E a gente tem que viver pela fé a nossa vida. Sabendo que Deus, Ele vai fazer infinitamente mais do que a gente pede. Mas Ele não deu esse privilégio aos anjos, Ele deu para a gente. E a gente está perdendo o nosso tempo com um monte de coisa. Está na hora da gente voltar. Como é aquela música? Voltar ao primeiro amor, voltar à primeira essência. De ter paixão novamente por aquilo que a gente faz por Jesus. Ah, pastor, eu fiquei chateado com o líder porque o líder lá da célula não me cumprimentou. Irmão, aí fica difícil. Hoje a gente foi comprar um frango na rua. Aí quando eu estou passando, cabra bonito, chama atenção, de óculos escuros. Aí o cara falou assim, o Elvis não morreu. Assim, eu olhei, opa, tudo bom? Ele, você não falou comigo, pastor? Eu falei contigo. Cara, nem te vi. Deus abençoe. Cheguei no carro e falei assim, amor, tem um cara que falou comigo ali que eu não sei quem é.
Eles estão olhando para a gente. Eles sabem quem nós somos. Está na hora da gente acordar. Ei! Cutuca a pessoa do seu lado aí. Eu não fiz isso hoje ainda. Na costela, assim, ó. Vai. Agora olhe nos olhos. Pergunta assim: o que está faltando para você ser pleno? O que está faltando para você viver guiado de verdade por Cristo e não por você? Irmãos, eu quero orar contigo.